Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco. Quem ama sofre, diz o ditado popular. Jesus nos amou, por isso sofreu a morte de cruz por nós. Nós amamos nossos filhos e familiares e sofremos quando eles estão doentes. Uma dor ainda mais profunda é a ausência sempre presente de alguém que se foi, alguém que faleceu. Realmente o luto está relacionado com amor. Quem ama sofre. A dor do luto é o preço que pagamos pelo amor que sentimos, o preço do compromisso. Talvez você esteja passando por isso agora, sofrendo com a ausência de um ente querido. No Toque de Vida deste domingo, vamos ajudar você a buscar consolo na Palavra de Deus. Fé e luto é o tema do programa de hoje. Fique com a gente! Hoje teremos dois pastores que irão falar sobre o tema Fé e Luto. O pastor Valdomiro Jacobsen é bacharel em teologia e também capelão escolar de duas escolas Ubra aqui de Canoas. Temos também com a gente o professor Arno Scheunemann, tem doutorado em teologia e atualmente é professor do curso de serviço social aqui da Ubra. Bem-vindos, meus queridos amigos e colegas. Bem-vindo. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre o luto, né? O psicólogo Kübler-Ross, ele dividiu o luto em 4 fases: negação, raiva, barganha, depressão e se diz até num quinto elemento que seria a aceitação disso. Pastor Arno, o que seria a fase da negação, né? A pessoa recebe a notícia da morte de um parente, a primeira fase seria então a negação. O senhor poderia explicar para nós o que é essa fase? Por mais que eu não seja psicólogo, mas eu vou me referenciar na Elizabeth Kübler-Ross, que era uma psiquiatra que ela foi talvez a primeira que se tem aí no mundo ocidental o conhecimento, que é lá a partir dos anos 1950, faz toda uma pesquisa com doentes terminais e com acompanhamento, e o livro mais famoso, o primeiro grande livro dela é sobre a morte e o processo do morrer, 1959, se não me falha. E ela então traz que a primeira fase é a fase da negação. A fase da negação, o John Bowlby chama também de torpor ou de adiamento, que é uma fase quase que necessária para todas as pessoas que recebem de forma repentina a notícia da morte de alguém, seja de forma trágica ou não. É uma espécie de mecanismo em que o ser humano meio que refreia. Ele nega, bom, isso não aconteceu, isso não pode ser verdade. É uma espécie de freada para eu poder realmente me defrontar com essa situação. Então, ela não costuma ser lá muito longa, mas se o ser humano não sai dessa fase, como nós vamos ver, ele não consegue desenvolver ou passar pelas próximas fases do luto, e aí essa fase pode se tornar patológica também. O que seria essa fase patológica, por exemplo? Um exemplo que o senhor poderia dar? É que quando a negação talvez acho que é a que, de todas as fases, a que menos se transforma numa situação patológica, mas quando o ser humano não aceita a morte de alguém, ou Bowlby vai abrir a questão da negação e das fases do luto também para outras perdas de outras naturezas. Quando você passa por uma outra perda que não seja a morte, mas perdas sérias e significativas na sua vida, então a negação, ela se torna patológica quando você não olha ou não aceita e não passa a reorganizar a sua vida considerando essa perda. Você permanece querendo viver como se essa perda não tivesse acontecido. Puxa vida. Pastor Valdomiro, sobre a negação do luto, essa negação, ela pode virar um tipo de doença? Por exemplo, alguém que deixa o quarto do filho falecido 10, 15 anos intocado? Eu me recordo de uma exposição que circulou pela rede de escolas da Ubra, justamente que tratava dessa temática, e essa exposição, então, colocou vários quartos que as mães, os pais
mantinham intactos, né? Depois da perda dos seus filhos. Filhos que foram perdidos no trânsito, né? Então, ficava aquele choque, a gente que estava vendo, simplesmente vendo aquelas imagens, mas ao mesmo tempo pensando como que aquelas famílias estavam vivendo, todo dia entrando num quarto que não era mais usado, porque o filho, aquela filha não estava mais ali, mas era como se estivesse. Então, como é que estava a organização da mente, como é que estava o coração daquela família, né? Vivendo como se houvesse uma presença ainda, mas não tinha mais, né? É uma espera de algo que não vai acontecer. Que não vai acontecer, né? Mesmo a caminha arrumada, as coisas estão no lugarzinho, né? Mas não vai mais ninguém entrar, aquele filho, aquela filha não vai entrar ali novamente, né? O senhor acha que talvez a morte do trânsito, por ser uma morte repentina, é o que propicia mais esse tipo de atitude, assim, de negar a morte e permanecer negando? Acho que muitas pessoas têm essa dificuldade também de não aceitar, porque foi algo retirado, né? Uma vida que foi retirada abruptamente, né? Tragicamente, né? Por outro lado, assim, as pesquisas normalmente demonstram que essa situação, ela não está tanto relacionada com aceitar ou não, negar ou não a morte, mas com a natureza do vínculo que o enlutado ou a enlutada teve com quem foi tirado de forma, seja ela abrupta ou não. Então, a forma da morte em si não seria um fator tão determinante para isso. Mas se o vínculo não foi libertador e se o vínculo com essa pessoa que morreu foi carregado de sentimento de culpa, então, normalmente o luto patológico, ele traz, de forma consciente ou não, algum tipo de sentimento de culpa em relação ao passado. Então, a fase depressiva, ela é tão necessária no luto, e a primeira fase costuma ser reativa, que é a fase em que o ser humano fica se culpabilizando. Poxa, se eu não tivesse deixado meu filho sair... eu tenho situações na família em que o pai comprou uma moto nova para o filho e o filho se mata com a moto, quer dizer, a gente diz se mata. E como é que vai se trabalhar isso um sentimento de culpa muito em relação ao passado, diferente da segunda fase depressiva, que normalmente é a fase do silêncio, em que o ser humano começa a olhar para o seu futuro e pensar, poxa, mas o que eu estou deixando de viver, que seria já a fase mais positiva dessa depressão, em que o ser humano se prepara para a reorganização, que é a última fase do luto. Sim. Então, me parece que essa negação e essa situação de deixar o quarto arrumado, na minha leitura, ela tem mais a ver com a fase depressiva reativa do que com a negação, porque ela já não nega mais, tanto que ela entra todo dia no quarto. Sim. Eu conheço situação de pessoa que foi, por exemplo, durante 12 anos, todos os dias no cemitério. Todos os dias. Não falhava um dia para ir no cemitério. Quer dizer, tem algum E nesse caso é a fase depressiva que está se estendendo, então. Que se estende. Algumas histórias que a gente ouviu, de fato, não se sentiam culpadas, né? Pela perda trágica. Né? Diz, se o meu filho hoje estivesse aqui e me pedisse novamente para sair à noite, eu ia dizer que sim, né? A liberdade dele, não tem como eu tolerar a liberdade dele viver a vida, né? Mas, infelizmente, aconteceu uma tragédia, né? E talvez, um dos relatos que eu vi, eu me sentiria mais culpado se meu filho se sentisse um prisioneiro dentro de casa. Então, faz parte da vida, né? Os perigos estão aí diante da gente, né? Sim, Acho que um pai tolera a liberdade do filho, não, meu filho vai ficar aqui do meu ladinho que não vai acontecer nada. Qual a garantia de que não vai acontecer? Pois é. Pode acontecer também algo, né? É verdade. E depois dessa fase da negação, né? A segunda fase é a raiva. A pessoa sente raiva tanto, muitas vezes, de quem faleceu, mas também a raiva é direcionada a si mesmo e a Deus. Né? Professor Arno, é comum as pessoas sentirem raiva de Deus? Eu diria que a raiva... ela faz parte, a ira faz parte da natureza humana. E tem alguns teólogos que fazem a leitura de Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis,
como se, bom, é uma obrigação. Não, não é uma obrigação, mas faz parte da nossa natureza humana nós nos irarmos. Se formos olhar, eu até tinha no meu subconsciente digital aqui relacionado a alguns textos bíblicos, mas nós encontramos textos bíblicos nos Salmos em que mostra que Deus é um juiz. E aquela situação em que Jesus curou o homem da mão ressequida no sábado, ele olha para o céu e diz lá que ele olhou raivoso, indignado para os fariseus. Quando ele fez o chicote de corda, e ele, com certeza, ele não fez isso sorrindo. Então, a raiva, ela faz parte da natureza humana. Tanto que em nenhum momento na Bíblia diz que a raiva em si ela é pecado. E a raiva contra Deus, um dia desses eu fui chamado por uma situação no hospital, que eu sempre fazia visita como pastor, em que tinha uma jovem viúva praguejando contra Deus, porque o marido dela tinha falecido num acidente e ela tinha ficado em coma várias semanas, e aí quando ela retornou, só que ela tinha presenciado tudo isso. Antes dela entrar em coma, ela presenciou a morte toda, e aí como ela recuperou a memória, e a família, que não era da igreja, ela veio procurar porque estavam preocupados que a filha estaria pecando contra Deus. Então não queriam que ela externasse a sua raiva contra Deus. Então a raiva, ela é necessária, ela faz parte da vida. De certa forma, a raiva nos mobiliza também. Sim. Sem a raiva, só que qual então seria uma raiva, digamos, sadia, e qual seria uma raiva pecaminosa? Se olharmos, quando Jesus agiu com raiva, com indignação, ele jamais agiu em benefício próprio. Ele estava defendendo um princípio, ele estava defendendo uma mensagem, ele estava defendendo o reino de Deus. Então, a princípio, podemos dizer que uma raiva, ela se torna pecaminosa quando eu a uso como autodefesa, autoafirmação de uma forma egoísta. Então, eu estou querendo usar a raiva para eu me impor e eu me vingo de alguém. Outra situação, a Bíblia nos orienta que a nossa ira não se ponha, que o sol não se ponha sobre a nossa ira, né? Então, se eu insisto numa coisa que me gerou algum tipo de ira ou de raiva e acho que eu devo que dormir e acordar com isso, eu transformo isso num processo pecaminoso. Mas o fato de sentir raiva não é pecaminoso. E mais ainda nessas situações em que expressa perante Deus, se formos olhar Jeremias amaldiçoou o dia em que nasceu, e se olharmos as palavras, elas são muito sérias. Outro que amaldiçoou foi Jó. Jó não só amaldiçoou, ele ainda pediu que o dia fosse estéril, que quem deu, e que era maldito quem deu a notícia para o pai dele de que não tinha nascido um filho. Então, e Deus não o repreendeu por causa disso. Então, eu concordo muito com um livro que a gente lê lá na teologia, que é a Prática do Evangelho entre Política e Religião, do Manfred Josutis. Pelo menos no meu tempo se lia isso, e eu concordo com ele de que o único sofrimento nesse mundo que tinha sentido era o sofrimento de Cristo, porque ele tinha uma causa e tinha um objetivo bem claro. Todos os outros sofrimentos, em si, por natureza, eles são absurdos, eles não têm sentido nenhum. Os discípulos tentaram dizer a Jesus, por que é cego? Porque o pai pecou, queria arranjar um sentido para o sofrimento. Ele disse, não, é para a glória de Deus. Então, o sofrimento em si é destituído de sentido, e Deus não concorda com o sofrimento. Deus sempre protestou contra o sofrimento e sempre se colocou como alguém que está conosco no sofrimento e que liberta diante do sofrimento. Então, a ira, que é um protesto diante de Deus, eu não aguento isso, eu não consigo conviver com isso, é uma forma libertadora, e Deus espera, Deus não nos quer mornos. Sim. Dá para dizer que ele tem compaixão de quando a gente expressa essa ira, por exemplo, no luto, né? Ele consegue... Como eu trabalhei antes de capelão escolar, fui capelão hospitalar, né? Então presenciei isso inúmeras vezes, né? Essa ira, essa revolta, essa raiva contra Deus, né? E muitas vezes alguns familiares que estavam próximos, vendo ali alguém manifestando essa ira, a primeira coisa às vezes que diziam, o pastor está ali, como é que tu me fala uma coisa dessa? Né? E eu dizia, não, calma, deixa ele se, né, falar, deixa ele externar essa raiva dele, né?
E o que a gente pode fazer, acredito, de fato, é estar ali, né? De novo, a questão da presença, né? Estar ali presente, estar junto, né? Que vai acontecer um momento em que ele mesmo, né? Vai, vamos dizer, não sei se dá por conta, né? Do que ele falou, de repente vai vir conversar contigo. Algumas situações as pessoas vinham conversar comigo depois, que eu mais continuava calma, acompanhando, né? aí vinha mais calma. Ah, pastor, eu tenho que pedir perdão, que eu falei ontem, eu não queria ter falado aquilo. Muitas vezes eu não falava nada, eu dava um abraço. Um abraço, acolhi. Mas Jesus, a importância, quer dizer, a fase do luto precisa poder fazer isso. Precisa fazer. E sem se sentir pecador por causa disso. Jesus, ele teve essa atitude com Maria, a irmã de Lázaro, né? Ela expressa, pô, Jesus, se você tivesse aqui, meu irmão não teria falecido. Ele chora, né? Ele expressa o amor por Maria, né? A pergunta que eu tenho agora é sobre a terceira fase, né? Que a gente tem a negação, a raiva contra si mesmo, contra Deus, contra quem faleceu. Depois que a gente se ambienta nessa nova realidade do luto, da ausência, nós temos talvez um período de barganha e depressão. O que seria esse período, professor Arno? A pessoa agora vai reconstruir sua vida, passou a ira e agora se dá por conta, né? Faleceu meu marido, meu filho. Talvez assim a barganha esteja mais presente nos processos de luto de alguém que está prestes a morrer. E a Kübler-Ross, ela fez a pesquisa com doentes terminais, então ela tem todo esse em que o ser humano então faz a barganha diante de uma perda iminente, faz uma série de negociações e negociatas com Deus. Olha, Deus, se for isso, se o Senhor me livrar disso, ou se o Senhor, eu vou dedicar minha vida a Deus, ou faz até um voto monástico, faz essas coisas. Então a barganha, ela pode ser dirigida a Deus, a si mesmo, ou aos familiares, aos que estão próximos, de tentar negociar alguma coisa, se isso não vier a acontecer, ou se eu conseguir me livrar dessa dor. No caso do luto já ter acontecido, quer dizer, da perda já ter acontecido. Então, aí a pessoa se dá conta de que a barganha não é possível, né? O luto está lá, ela realmente vem a falecer, se no caso a barganha dela com Deus para se livrar de uma doença, né? Aí vem a fase da depressão. No fundo, é uma estratégia que faz parte da natureza humana. quando nós estamos diante de uma situação que nós tentamos diferentes alternativas, então a barganha é essa fase de tentar diferentes estratégias para ver se eu consigo mudar o que está aí. Mudar. E aí quando chega à conclusão de que, bom, não dá para mudar, quando é imutável, aí vai para a próxima fase. Que é a depressão, né? Que é o que a gente vai abordar no próximo bloco. Nós já falamos da fase do luto, né? As 3 fases agora. A negação, a raiva, a barganha, que pode acontecer até antes do falecimento ou também no luto. E vamos falar da 4ª fase, que seria a depressão, que nos prepara para uma aceitação da ausência. Fique com a gente, nós já voltamos. Muito bem, voltamos para mais um bloco falando sobre fé e luto. Pastor Valdomiro, nós vamos agora falar dessa fase da depressão. Nós passamos pela negação, né, no luto, a negação da morte, a raiva de Deus, a raiva de si mesmo, a raiva da pessoa que faleceu. E agora entramos na fase da depressão. A pessoa agora então se dá conta de que ela realmente tem aquela falta, aquela ausência vai estar presente. O que a Bíblia tem a dizer, por exemplo, para essa pessoa que enfrenta essa fase da depressão, de estar sentindo uma imensa dor e saudade de quem já faleceu? A depressão é conhecida hoje, né, como o grande mal do século, né? E acho que quando uma pessoa então ela não consegue estar vivendo, né, bem com aquela perda, né? Onde ela está se sentindo demais, sofrendo demais com aquela perda, de fato ela começa a entrar essa tristeza profunda, né? Se não querer fazer mais nada, parece que tudo acabou, que nada mais adianta fazer, né? Então ela acaba entrando nessa fase da depressão, né? E aí a importância da ajuda, né? de estar ali ao lado, de orientar essa pessoa, inclusive para um processo de busca de um profissional,
né, qualificado, um psicólogo, um psiquiatra, para que possa ajudar essa pessoa a enfrentar esse sofrimento. Isso acho que é profundamente assim necessário, né? Não pode a gente assim simplesmente dizer não, isso vai passar, né? Faz pouco tempo que você perdeu, e às vezes já não faz tão pouco tempo, às vezes já faz 1 ano, às vezes 2 anos, e a pessoa está mergulhada ainda naquele luto profundo, naquela tristeza profunda. Que é o caso que o professor Arno fala, né? No caso dos quartos que não são... que continuam, não são desfeitos, né? É que normalmente... vínculo... E aí, nesse sentido, a importância de nós, como cristãos e como igreja, sermos espaço em que as pessoas possam expressar. Então, a fase reativa, que é mais voltada para o passado e para que eventual sentimento de culpa ou de raiva em relação a quem faleceu, a importância de sermos espaço onde as pessoas possam falar sobre isso. Normalmente isso é repreendido e não é permitido. A viúva falar mal do marido falecido ou expor o que ela tem de sofrimento ou o que ela gostaria, ela precisa expressar isso. Se ela não conseguir fazer isso, ela vai permanecer nessa fase reativa e não vai para outra que é a mais introspectiva e silenciosa, mas já preparando para a questão da reorganização da vida. Então, a importância de nós, como igreja, sermos e constituirmos espaços para isso. E nesse acolher, jamais dizer, né? Não, você é um cristão, você é uma cristã, como é que você está vivendo essa depressão, né? Por causa de uma perda, isso, porque você perdeu, você não acredita que ele está no céu, está numa vida melhor, como você está nessa tristeza? Não, isso a gente não pode fazer, justamente como o Arno estava dizendo, é acolher e deixar ela falar, se expressar, o que ela está passando, o que ela está vivendo, o que está precisando ser resolvido, né, internamente, reorganizado na vida dela, para ela conseguir viver melhor com aquela perda. Né? E o que a Bíblia tem a dizer para essas pessoas sobre que estão nesse processo de profunda tristeza pelo luto, né? E dentro dessa pergunta, o que a Igreja Cristã como comunidade pode proporcionar para os enlutados nessa fase depressiva? Eu não sei, eu já participei de diferentes estratégias. Uma de não constituir um espaço separado para enlutados, porque isso pode ser uma espécie de segregação, como se, tivesse que ter alguma coisa específica. Por outro lado, essas pessoas, as pessoas enlutadas, vivem uma situação que os outros não estão vivendo. Ela é bem peculiar, ela é específica. E aí acho que a importância de podermos ser um espaço de acolhimento, seja ele um espaço separado para orar, para acolher. E eu digo assim, antes de qualquer tipo de anúncio, de fala, de consolo, de querer usar palavras bíblicas para consolar, o maior consolo é de estar com essa pessoa, quando ela precisa falar e tagarelar e falar um monte de coisas que no meu universo pode não fazer sentido e dizer, nossa, como é que essa mulher ou esse homem esteve casado durante tanto tempo com essa pessoa e hoje ela tem tudo isso para pôr para fora. Mas isso não se dirige contra a pessoa. Isso é um processo em que ela precisa, para ela poder externalizar a dor do jeito que ela sente. Eu gosto muito, uma das referências que eu uso é Michael White, ele é um terapeuta australiano, infelizmente ele faleceu novo, aos 48 anos, mas ele diz, olha, que o nosso desafio é reconhecermos que a dor do outro, ela é legítima e ele jamais vai fazer alguma coisa além da legitimidade dessa dor. Então, se ele tem isso para falar, é porque a dor é essa. Faça ela sentido para mim ou não, mas ao mesmo tempo acho que nós temos que viver, e aí a palavra de Deus é rica, de que Deus é refúgio, o Salmo 46, que Deus acolhe o de coração quebrantado, e essa é uma das formas de coração quebrantado. Pode não ser na perspectiva de salvação e de perdão, mas na perspectiva de dor, de quem está, digamos assim, frustrado com Deus por causa da perda. Então, o primeiro passo e talvez mais importante é a gente estar pronto para ouvir essas pessoas. E ouvir e estar com a pessoa. Estar em silêncio. Um dia eu acompanhei um trabalho de especialização em que um dos pastores, ele fez essa especialização e ele relata de uma situação em que ele
Não tinha o que dizer, ele foi fazer uma visita hospitalar de um senhor que na manhã seguinte amputaria a perna. E ele contou no relógio, ele ficou sentado 38 minutos ao lado desse senhor, sem dizer uma palavra. E depois esse senhor relatar que essa foi a visita mais verdadeira que ele recebeu. Olha só. Porque todo mundo entrava para falar alguma coisa, para consolar, para dizer que não ia ser tão sério, para projetar a vida dele no futuro, para todas as coisas. E esse pastor esteve lá para estar com ele. E a fase final da fase depressiva do luto, ela requer isso mais do que qualquer coisa. Que a gente não se canse de estar, porque a pessoa naturalmente ela se isola. Ela não busca. É o desafio de nós não achar, poxa, ela não quer saber. Não, ela está precisando ficar sozinha, mas ela precisa de companhia, ela precisa de alguém que esteja com ela. É verdade. A minha primeira experiência como capelão hospitalar, no ano de 2003, eu tive que acompanhar uma criança, né, que estava com leucemia. E foi uma caminhada de mais de um ano acompanhando essa família, né? E quando a menina veio a falecer, então, justamente a presença de estar ali, vivenciando naquele momento e em absoluto silêncio, né? Porque ela estava numa cama de UTI, né? Estava eu, estava a avó, estavam os pais e esperando o último suspiro da menina. E nós nos olhávamos, mas ninguém falava nada. E falar o quê, né? De pensar. Então também foi me relatar, depois eles me relataram, poxa, pastor, a sua presença ali com a gente foi tudo que a gente precisava. Então essa presença, de fato, no silêncio, a gente pensa assim, tá, mas não fiz nada. Não fiz nada. Ali, né? Não, você fez, você estava ali. Então acho que de fato essa é muito, muito importante. Eu aprendi muito nesse meu primeiro acompanhamento. E sofri bastante também, foi muito duro, mas a importância da presença no silêncio, ou poucas palavras, é essencial, é fundamental. Vocês acham que a mensagem da ressurreição, ela tem um poder consolador para aqueles que estão enlutados, ou isso é um segundo passo? Vocês acham que ela pode fazer diferença para quem está enfrentando uma tristeza, ou nós deveríamos falar disso depois com as pessoas enlutadas? Uma coisa que me marcou muito neste caso, esse primeiro caso que eu tive, foi no dia em que ela estava fazendo o autotransplante de medula. Ela estava numa sala, sozinha, assistindo justamente o filme da ressurreição de Jesus. Olha só. Uma menina que tinha 4 anos, né? Era de uma família cristã. E ela pediu, né? Eu quero ver esse filme. E ela sabia o que estava acontecendo. Né? Ela estava fazendo autotransplante da medula. Então, sem dúvida, essa mensagem da ressurreição, ela traz muito conforto. Eu não sei se é pensar muito diferente, mas a sua pergunta, bom, a ressurreição, ela é uma mensagem confortadora, consoladora para o luto. Eu não sei se ela não é mais para a morte do que para o luto. A morte, sim. Meu último luto agora, dia 11 de janeiro, faleceu minha mãe. E se for olhar, assim, o que tranquiliza o coração é que a mãe morreu crendo. E o que salva é crer. Sim. Então, acho que e o que eu tenho acompanhado, assim, a angústia de muitos que permanecem quando alguém falece eu não sei se vai para o céu. Então, nesse sentido, o conforto da ressurreição é importante. Quem está em sofrimento, eu não sei se essa é uma mensagem fundamental. Eu, pelo menos nas minhas experiências de luto, o fato de saber, talvez porque eu creio na ressurreição desde que eu me conheça, mas não que a ressurreição ajude a diminuir o sofrimento, a certeza da ressurreição. Talvez sim. A dor da ausência, sim, acho que nesse sentido, mas principalmente essa certeza de que creu na salvação que nos é gratuitamente oferecida e eu posso estar tranquilo que um dia eu reencontrarei. Então seria mais para a hora da morte ali, então mesmo, né? Eu me pergunto isso.
Se eu for pegar na minha experiência pessoal, é mais para a morte do que para o luto em si. O que vocês acham que tipo de mensagem poderia consolar alguém que está passando por um momento difícil nessa fase da tristeza, nessa fase mais introspectiva? Além da presença, além da gente ouvir, que tipo de mensagem nós poderíamos levar para essas pessoas? Por exemplo, alguém que está em casa agora, nesse momento reclusa, não compartilha a sua história com ninguém, não há presença de uma pessoa do lado dela. O que nós poderíamos falar para ela sobre a Bíblia e para trazer um conforto para essa pessoa? Fez um ano agora, um ano e pouquinho, que eu também, o pai de um colega da escola faleceu. E então eu acabei conhecendo a família, eles me chamaram tanto para dar atendimento nas últimas horas ali do pai e pediram que estar junto no sepultamento. Então eu conheci toda a família e a irmã deste colega estava sofrendo muito com a perda do pai. Então me narrou assim toda a vida, como tinha sido, né, o convívio com o pai. E então a primeira palavra dela foi de não aceitar, né, a morte do pai, que estava sendo muito difícil para ela. Então ela pediu muito para vir conversar comigo, veio conversar, a gente conversou longamente e a partir daquilo eu continuei em contato com ela, não presencial, mas por mensagens através do WhatsApp. E até hoje, todo dia eu mando uma mensagem para ela. E no decorrer da história, ela chegou até a frequentar a comunidade onde eu sou pastor. Até que chegou um dia que ela me mandou a mensagem: pastor, hoje eu consigo aceitar. Depois de o senhor sempre me acompanhar e mandar essas mensagens de conforto, de consolo, de entendimento da palavra de Deus, né? Hoje eu consigo aceitar e consigo viver na certeza de que há uma vida após essa nossa vida aqui no mundo, uma vida eterna para todo aquele que crê em Jesus como Salvador, né? Então, o acompanhar mesmo de longe com essas palavras, né? Então realmente a presença é mais importante mesmo do que colocar histórias ou doutrinas bíblicas. Eu penso assim nessa sua pergunta antes, o que poderíamos dizer? A primeira coisa que eu diria assim, bom, nada do que você pensar ou sentir, por mais absurdo e por mais horrível que possa parecer, é capaz de te afastar do amor de Deus. Quer dizer, se você está pensando ou tendo pensamentos horríveis em função da perda, isso não é pecado, isso faz parte do processo natural da nossa natureza humana e Deus é alguém que mais do que ninguém que nos conhece. Então, que nós não precisamos, e que o enlutado não precisa pensar que ele não vai ter pensamentos horríveis quando a perda é grande. Mas que ele saiba que isso não é pecado na presença de Deus, isso faz parte do seu. E aí eu lembraria aqui o texto bíblico de Hebreus 4, 15 e 16, que é muito conhecido, porque não temos um sumo sacerdote que é Jesus, que depois que rompeu a cortina, ele é o nosso sumo sacerdote no Novo Testamento, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, quer dizer, qualquer coisa que a gente tenha tentado, Jesus já foi tentado nisso. A nossa semelhança, quer dizer, do nosso jeito, semelhante ao nosso jeito, mas sem pecado. E o convite agora, cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, que a pessoa, por mais horrível que ela se sinta, por mais sem sentido que esteja a vida, por mais que ela não consiga carregar a dor de uma separação, que ela saiba que em Deus ela tem um socorro para ocasião oportuna. E essa é mais do que qualquer outra ocasião. Verdade. E que possa ter essa certeza que esse é o Deus que acolhe. Eu imagino que essa mensagem seja consolo para o Senhor nesse processo de luto agora que o Senhor compartilhou com a gente, sim, né? Sim. Muito bem. E citando ao encontro deste versículo, foi justamente como essa irmã do professor
falou comigo. Quando ela pediu para vir conversar comigo, pastor, eu sei que eu não sei nem se eu poderia ir aí conversar, porque o que eu estou pensando, o que eu estou vivendo, talvez, né, não seria digno de estar aí junto contigo. Eu disse, não, pois justamente é assim que você deve vir, do jeito que você está. Né? Assim como você está, eu quero te receber. Porque é assim que Jesus te recebe, assim como você está. Você não precisa se preparar, né, para estar diante de Jesus. Jesus te recebe do jeito que você está, assim Ele te acolhe, assim Ele quer te consolar e te ajudar a vencer, né, esse sofrimento. Muito bem, nós vamos encerrar essa importante entrevista sobre o luto que afeta muitas pessoas, né? E gostaria de convidar o professor Arno a dirigir sua saudação final aos nossos amigos e amigas do Toque de Vida. Posso ler uma citação como saudação final? Sim. Eu acho importante um aspecto quando falamos na questão do luto é quando uma pessoa sabe ou como podemos saber que um ser humano superou o luto. E aí eu vou fazer uma citação de William Worden. Ele é um psicólogo estadunidense e ele tem um livro chamado Terapia do Luto e ele diz assim, ó, um sinal de uma reação de luto terminado é quando a pessoa é capaz de pensar naquela que faleceu sem dor. Existe sempre uma sensação de tristeza quando você pensa que alguém que você amou e depois perdeu, mas é um tipo de tristeza diferente. Agora falta o aspecto doloroso que havia antes. Uma pessoa pode pensar no falecido sem manifestações físicas, como choro intenso ou a sensação de tensão e dor no peito. Da mesma forma, o luto está terminado quando uma pessoa pode reinvestir suas emoções na vida e no viver. Então, quando há isso são processos que não tem um prazo determinado para isso. Sim. Então, dizer que aquilo que já afirmei aqui, de que Deus é alguém que está aí, que acolhe, e que Deus não se assusta com a dor e com o nosso gemido de angústia. Pelo contrário, Ele vem ao encontro dos que gemem, e Ele vem para aliviar as cargas, como diz aí no Evangelho de Marcos. Muito bem, muito obrigado, professor Arno, pela sua presença, por aceitar o convite de estar aqui. Pastor Valdomiro, gostaria que você deixasse sua saudação final e aproveitasse para convidar nossos amigos e amigas para o local onde o senhor é pastor, né, no Colégio Cristo, na comunidade Toque de Vida. A minha saudação, então, final é justamente dizer que Deus é amor, e Ele se coloca diante de nós a cada dia como um pai amoroso que quer dar um colo para o seu filho, né? Porque Ele sabe todas as angústias, os sofrimentos que a gente passa constante, diariamente. Então Ele quer sempre nos acolher com esse seu colo de amor, de carinho, de compaixão, para ter Ele pertinho da gente e assim nos restaurar, nos fortalecer, nos devolver para a gente continuar a viver nosso dia a dia. E sejamos colo um para os outros. Os horários e dias de culto lá na comunidade Toque de Vida, é o endereço? Então, a comunidade Toque de Vida, no Colégio Cristo Redentor, lá na Avenida Inconfidência, todos os sábados, às 19h30, nos reunimos como uma comunidade que quer justamente acolher a todos do jeitinho que estão, para ir lá e receber a palavra de Deus, e louvar e orar, ou seja, restaurar a sua vida para continuar viver no seu dia a dia. Então estão todos convidados aí, todos os sábados, 19h30, comunidade Toque de Vida. Muito obrigado, pastor Valdomiro, que Deus o abençoe em sua missão e na sua vida. E você, amigo e amiga de Toque de Vida, por favor, mande a sua sugestão de tema, sua crítica para o e-mail pastoral@ubra.br ou então compartilhe a sua história, o seu depoimento também nesse próprio e-mail ou pelo telefone WhatsApp, código 51 99637 7447. Estamos à disposição de você para conversar ou apenas para ouvir o que você tem a nos dizer. Fique com Deus, nós já voltamos com oração, leitura bíblica e reflexão. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida.
Para mim, é um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser a tua companhia por onde estiveres. Em nosso programa de hoje, vamos refletir sobre uma história bíblica, no mínimo interessante. Jesus purifica o Templo de Jerusalém. Nela, aqueles acostumados com a calma e tranquilidade de Jesus o veem agir com força e vigor, o que para muitos causa estranheza. Como entender aquela atitude de Jesus é o tema central deste nosso encontro. Fique com a gente. Misericórdia, meu Senhor. Misericórdia, meu Senhor. Misericórdia, meu Senhor. Misericórdia, meu Senhor. Um dia este céu irá se abrir e de lá irá surgir a justiça divina. Jesus em sua glória descerá e o amor irá julgar com sua fé real. E neste momento a trombeta soará e a justiça de Deus o homem temerá. E neste momento a trombeta soará e a justiça de Deus o homem temerá. Em nosso encontro de hoje, faremos a leitura do Salmo 19. Leitura que você pode acompanhar em sua Bíblia, lembrando que aqui utilizamos a nova tradução na linguagem de hoje. Este salmo é um hino que exalta a glória de Deus revelada no universo e na lei de Deus. Este salmo louva a Deus por seus atos de salvação e por sua glória presente na criação. Vamos nos unir ao povo de Deus do Antigo Testamento e vamos louvar a Deus com a leitura do Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória o dia seguinte e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode esconder o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Louvemos ao Deus triuno e sua atuante presença em nossa vida. Amém. Desde a criação do mundo
mudou de lado, morreu por nós numa cruz pra pagar nossos pecados. Fortalece, Pai eterno, a fé em teu evangelho, fazendo valer a aliança de nunca ficar mais velho. Sou do Rio Grande do Sul e me orgulho em ser daqui. Convido você, parceiro, a ler o Salmo de Davi. Vem conhecer esse Deus que lhe tira da prisão. Sentir o Espírito Santo agir em teu coração. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num só, protegei o nosso estado para ser grande e melhor. De acordo com o calendário da Igreja Cristã, nós estamos agora no período chamado Quaresma, uma época de contrição, de um sentimento pungente de arrependimento por pecados cometidos, mas um sentimento enraizado não no receio do castigo divino, mas no amor e gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós em Jesus. Na cruz, Jesus conquistou perdão e vida para todos aqueles que nele creem. Por causa daquilo que Jesus conquistou na cruz, o próprio significado da cruz mudou. Se na antiguidade a cruz era símbolo apenas de castigo e morte cruel, para os cristãos de hoje ela representa muito mais do que isto. Ela aponta para o paradoxo dos ferimentos que curam e do sacrifício que traz vida. A cruz se torna símbolo de fé e esperança, uma expressão do grandioso amor daquele que deu a sua vida em favor do mundo inteiro. Assim, amor e vida são duas ideias muito presentes nesta época da Quaresma, ideias que também são expressas no trecho bíblico que queremos ler e sobre o qual queremos brevemente refletir na manhã de hoje. É o texto de João, capítulo 2, versículos 13 a 22, que nos conta a história da purificação do templo. Você é convidado a acompanhar essa leitura. Lembrando que aqui no Toque de Vida, nós utilizamos a Nova Tradução na linguagem de hoje. João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Assim diz Deus em sua palavra. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isto daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e eu o reconstruirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele.
A história aqui relatada por João também está presente nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Curiosamente, a história a respeito de uma purificação no templo é retratada por João no início do seu livro, enquanto os demais evangelistas a registram mais para o final do ministério de Jesus, perto de sua morte. Basicamente, existem 2 possíveis explicações para o porquê desta diferença. Uma seria que houveram 2 purificações no templo, e aqui João descreve um acontecimento diferente daquele que Mateus, Marcos e Lucas descreveram. Outra explicação seria que houve apenas uma purificação, que ocorreu durante a Semana Santa, a semana da morte de Jesus. E João a coloca no início do seu evangelho para fazer uma afirmação teológica, onde ele enfatiza o julgamento de Deus em e através da pessoa de Jesus, o que o acompanhou desde o início do seu ministério. Ou seja, também através de Jesus e seu ministério, Deus condena o erro, o pecado. Seja qual for o caso, o fato é que essa história costuma estar entre as mais controversas da vida de Jesus. Em geral, temos em nossa mente a imagem de Jesus como um homem sereno, tranquilo, calmo, pacato. Para muitos, ouvir falar sobre um Jesus que derruba mesas, expulsa pessoas, parece soar estranho. Existem aqueles que até mesmo consideram a atitude de Jesus como sendo exagerada e violenta, não condizendo com aquilo que ele pregava. Tais percepções desconsideram o fato de que o amor de Deus não é permissivo. Muito pelo contrário. Justamente por nos amar, Deus aponta para a nossa fragilidade, demonstra nossas inconsistências, torna evidente o pecado que está em nós e que faz o mal para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. Por nos amar, Ele mostra que estamos andando por um caminho errado, para então nos conduzir pelo caminho do perdão, da justiça e da paz. Esta é a motivação primeira de Deus quando Ele aponta o erro para as pessoas, nos conduzir ao perdão e à comunhão com Ele. Quando Deus aponta o erro, Ele faz com seriedade, pois sabe do poder destrutivo do pecado. O pecado nos afasta das pessoas e de Deus, e não pode ser tratado como coisa pequena. Foi isto que Jesus fez no templo. Jesus não revelava ali um temperamento violento, mas o que os teólogos costumam chamar de ira santa, sendo ira uma indignação contra aquilo que é errado, que é injusto. Assim, não se deve confundir ira com ódio. A ira de Jesus surge da indignação dele em relação ao que era errado. Sua reação forte brota do seu zelo e cuidado. Como disse Lutero, zelo é um amor furioso ou até mesmo protetor. A raiva de Jesus não brota do ódio, ela surge do amor para com Deus. E eu acrescentaria, do amor de Jesus para com as pessoas. A venda contra a qual Jesus reagiu ocorria no Átrio dos Gentios, uma área do templo de Jerusalém na qual os não-judeus podiam entrar, estar e da onde eles também podiam orar. Os animais vendidos ali eram usados nas cerimônias judaicas de sacrifícios. Sendo o templo de Jerusalém o grande centro religioso do povo judeu, pessoas de todo o país e até de fora dele viajavam grandes distâncias para chegar ao templo. E nessas viagens não tinham condições de carregar animais para cerimônias de sacrifício. Assim, muitos vendiam animais para os que queriam ali cumprir suas obrigações religiosas. O problema é que os animais ali vendidos podiam alcançar preços exorbitantes para os viajantes. Além disso, nem todas as moedas eram aceitas no templo. Eram aceitas apenas moedas judaicas, os siclos, as quais não continham imagens humanas. Muitos cambistas se aproveitavam da situação e cobravam taxas de troca injustas. Percebam, portanto, que um lugar sagrado, um lugar dedicado à relação com Deus, estava sendo usado para explorar as pessoas de maneira abusiva. Assim, o lugar estava sendo desrespeitado e as pessoas que até ali vinham estavam sendo desrespeitadas também. A reação de Jesus, portanto, brota do seu zelo, do seu cuidado por um lugar sagrado e pela vida daqueles que sofriam injustiça.
A Bíblia nos fala sobre um Jesus calmo, tranquilo e sereno, mas também nos fala de um Jesus que não admitia as injustiças do pecado e que apontava com força e veemência o erro das pessoas, como quando chamou os cínicos fariseus de raça de víboras, por exemplo. O que precisamos entender com clareza, no entanto, é que o apontar o pecado tem por objetivo quebrar o orgulho da pessoa, fazendo com que ela reconheça sua necessidade do perdão de Deus. É aqui que a vontade própria de Deus se manifesta, quando o pecador arrependido se volta para Ele e recebe graciosamente o perdão. Aqui Deus manifesta o seu amor. Aí então, o texto traz para a mesa a questão da autoridade de Jesus. No versículo 18 nós lemos: Aí os líderes judeus perguntaram: Que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? O interessante, então, é que ao responder, Jesus traz uma palavra profética que conecta sua autoridade à sua morte e ressurreição. Isso faz muito sentido, pois esta é exatamente a grande missão para a qual Deus Todo-Poderoso o enviou. E a salvação é o grande milagre que Jesus realiza. E é em seu ato sacrificial na cruz e em sua ressurreição que Jesus testifica a respeito de quem ele é, o Messias prometido por Deus. E assim estabelece sua autoridade. Percebam que, também aqui, fica evidenciada a seriedade do pecado e de suas consequências. Seu poder destrutivo levou à cruz o próprio Filho de Deus. Esta era a missão do Cristo. Jesus vem até nós para, sofrendo na cruz por causa do nosso pecado e sacrificando sua vida, trazer vida eterna para todos nós. A vida eterna é conquistada na cruz, pois foi lá que Jesus pagou pelos nossos pecados, conquistando para nós o perdão. E onde há perdão, há também vida. Somente o enviado por Deus poderia fazer tal milagre. E é esta autoridade que Jesus tem. Que continuemos, nesta época da Quaresma, meditando sobre a palavra de Deus, que nos aponta para o seu amor e para a nova vida que temos em Cristo. Que o Espírito Santo abençoe ricamente este nosso meditar, para que cada vez mais sejamos transformados por esta mensagem salvadora. Que assim seja. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Não apenas eu, mas Deus se alegra com a tua companhia. Lembre-se que temos toques de vida para você todos os dias da semana. De segunda a sexta temos os nossos drops diários às 8 horas da manhã e aos sábados ao 12h50. Aos domingos, às 8 horas, o nosso programa com 1 hora de duração, trazendo ótimas entrevistas e um enriquecedor momento de reflexão. Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix Porto Alegre 107.1. Lá temos o Minuto Toque de Vida todos os dias por volta das 7 horas da manhã e das 18h40 da tarde. Se você quer receber nossas mensagens semanais via e-mail, escreva para pastoral@ubra.br e incluiremos o seu endereço de e-mail no nosso grupo de distribuição. Receba o meu carinhoso abraço, que Deus te abençoe ricamente e faça de ti uma bênção na vida de muitos. Até a próxima. Tchau, tchau.